Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 15. O verso é o verso 5. E também vamos fazer menção na introdução do capítulo 22 e o verso 17. Gênesis, capítulo 15. Pode ligar a luz um minutinho para o pessoal ler o texto. Verso 5, Gênesis 15, verso 5. E Gênesis 22, verso 17. Vamos para o texto? Só quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. Vamos todos. Amém? Gênesis 15, 5. Primeiro livro da Bíblia, o livro do começo. Diz assim: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua. Muita gente para pouca voz. Assim será a tua. Gênesis 22, 17 diz assim: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia no mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: uma visão extraordinária. Deixe sua Bíblia aberta. Pode desligar a luz. Deixe sua Bíblia aberta. Ou o seu celular, se tiver iluminação vai ficar melhor para você. Queridos, uma visão. Pode ser mais forte? Uma visão. A Bíblia narra aqui a história de um homem da cidade de Ur dos Caldeus, que é conhecido como Abrão. Até então, depois que visita o Senhor a este homem, seu nome passa a ser chamado de Abraão, pai de uma multidão. Se uma coisa que eu aprendi nas Escrituras e com Jesus, é que a vida ela é transitória. A vida é transitória. A vida é uma breve passagem. A Bíblia diz que o dia do homem é como a neblina, que vem e depois se vai. É notório encontrar nas Escrituras afinidade humana, essa limitação humana. A morte nos ensina isso. Porque vamos morrer, se Jesus não retornar e estivermos aqui, ávidos de ser arrebatados nesse dia. E já que a vida é transitória, a eternidade é uma visão, uma revelação a ser alcançada pelos filhos da promessa. Tem filhos da promessa aqui nessa noite? O pastor Glauco esteve aqui conosco e disse algo que me chamou muito a atenção. Ninguém vai de início entender a visão que Deus deu para você, porque quem vê palco não vê bastidor. Muita coisa acontece na nossa vida e sabe, as pessoas nos julgam sem conhecer a nossa história, sem conhecer a visão que Deus nos entregou. Todos nós temos de Deus uma visão. E o primeiro ponto que eu quero falar ao seu coração, da parte de Deus, é que a visão vai te levar a glorificar a Cristo e sua obra. Não é sobre nós, queridos. Essa história não é sobre Candeias. Essa história não é sobre os homens.
Essa história é sobre o Nazareno, Jesus Cristo. E nós fazemos parte, ou somos participantes com Ele. Ele nos deu essa grande graça. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 3 que os anjos desejaram serem os pregoeiros do Evangelho, das boas novas. E Jesus deu isso a nós, os homens. Nós é quem temos essa graça, foi entregue a nós. Olha, querido, não sei se você já recebeu algum modelo de profecia. Nós cremos em profecia. Nós não cremos em profetado, em meninice. E você nunca viu alguém profetizar dizendo para você assim, ó, olha, Deus tem uma obra pequena na sua vida. Mas nós sabemos que Deus é Deus de coisas grandes e também sabemos que também Ele é Deus de coisas pequenas, sim ou não? Mas você nunca viu, nunca ouviu algum profeta, pastor Anselmo, de chegar para você e dizer assim, olha, o que Deus tem para você é grande, agora no meio do caminho vai ser árduo, vai ser difícil, você vai padecer, vai sofrer muito, vai ser perseguido, vai ser açoitado. Você já ouviu isso? Se você ouvir isso, certamente você nunca mais quer receber uma profecia na sua vida. A profecia geralmente vai incentivar você a visão e o propósito que Deus tem na sua vida. E a visão vai te jogar ou vai te motivar a abraçar o propósito que é de Deus. A visão não é sobre nós. Olhe para alguém do seu lado e diga assim, a visão não é sobre você. Deus não faz nada para nós mesmos. E aqui eu já quero derrubar o seu ego. Deus não faz nada em prol de uma coisa que vai enriquecer você mesmo. Egoísta, soberba, vaidade, não pertence a Ele. O que Ele faz para a sua pluralidade. Somos como um rio. E é essa a mensagem de Jesus. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, nós não podemos construir uma represa, porque a visão não é sobre nós. O que Deus quer fazer a partir de nós, para atingir outras pessoas. Deus levantou o pastor Henrique para levantar o ministério Candeias, não para ele mesmo, não para a sua família, e ele é um dos que mais ensina isso para nós. Deus o levantou para ser um rio, para fluir da graça divina sobre outras famílias. Então você não vai ver de forma alguma alguém profetizando ou Deus querendo agir para você mesmo, para o seu interesse, para que você venha enriquecer e tão somente reter para a sua vida. A Bíblia diz que aquele que retém empobrece. Deus dá para que venhamos de repartir. Em João no capítulo 6, Jesus pega os 2 pães, os 5 peixes, consagra ao Senhor e reparte entre os demais. E todos participam do milagre, porque Deus é um Deus da multiplicação, no abrir do pão, da comunhão. Ele vai abençoando a minha vida, abençoa a vida de Bruno, por rebote abençoa a vida de Cristina, por rebote abençoa a vida de Ney. É o óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba, sobre a orla de Arão, até os seus pés, e Deus ordena a bênção. Ele é um Deus de comunhão. É por isso que Deus odeia, 7 coisas Deus odeia, a última Ele abomina: irmãos que incitam contenda uns contra os outros. Você sabia disso? Por quê? Porque um reino dividido não subsiste. Satanás tem o seu reino bem organizado. Você sabia disso? Você não vê Satanás, um demônio, falando mal de outro demônio. Por quê? Porque ele entende a essência da vitória, a essência de vencer uma guerra.
Nós estamos numa guerra e Deus está nos ensinando que temos uma visão tão poderosa que se nós nos mantermos unidos, seremos imbatíveis. Olha, tivemos uma lição aqui essa semana poderosa, da segregação que não funcionou, da exclusão que não funcionou. E tivemos um ensinamento sobre inclusão. Deus é um Deus que inclui, e a igreja ela é inclusiva, porém ela te inclui e deseja que você seja exclusivo dela, de Cristo, do céu. Pastor, estou na igreja, você pode vir como está, mas não deve permanecer como está, porque Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Ele não abre mão dos seus princípios. Ele começou assim no Gênesis e vai terminar assim no Apocalipse. Deus é santo. Isaías viu o Senhor no capítulo 6 de Isaías viu o Senhor no dia em que o rei Urias morreu. E o séquito de Deus enchia o templo. E ele viu serafins, que com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 asas voavam, e com 2 asas cobriam seus pés. Os pés é símbolo de santidade. Eles estavam cobrindo os pés para dizer: tu és santo, e nós estamos aqui para ser contigo santo. E a Bíblia diz que quem estava voando, os serafins, gritavam: Kadosh, Kadosh, Yahvé Sabaoth. E todos os pilares do templo se tremiam, porque o som era: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Abraão teve uma visão, e o texto diz que Abraão é convocado por Deus a sair da tenda. Olha para alguém do seu lado e diga assim: se você quiser viver uma visão extraordinária, você tem que sair da tenda. Não tem como você viver o que Deus deseja para a sua vida, como o propósito dele, se você se mantiver no lugar da zona de conforto, no lugar da mediocridade. Se você é profissional da área de vendas, você sabe que quando atingimos um objetivo, logo no mês que vem, você sabe que o seu objetivo será aumentado. Qual é o ensinamento com isso? Lhe tirar da zona de conforto, desafiar você a ir além. O que Deus está dizendo para Abrão, até então, que se tornará Abraão, pai de multidão, é essa imagem aqui. Um céu cheio de estrelas incontáveis. E olha, se tem uma coisa magnífica, é que Deus criou todas as coisas, e Ele criou as estrelas segundo as Escrituras, e Ele nomeou cada estrela. Cada estrela foi nomeada por Deus, e ela tem um nome. E a Bíblia diz que Deus a chama pelo nome. Elas se apresentam a Ele dizendo: eis-nos aqui, Senhor. E quando Abraão ouve a voz de Deus, ele obedece e ele sai da tenda. Ao sair da tenda, ele vai sair da esfera das suas riquezas humanas. Não tem como você viver algo em Deus se você não sair da esfera das suas riquezas, daquilo que é carnal, daquilo que é humano, daquilo que você conquistou com sua força. Ei, Deus quer que você abandone para que você possa viver o extraordinário. Então Abraão sai das suas riquezas humanas, do seu conforto humano, daquilo que o seu suor alcançou com o seu pai. E ao sair dali, Deus fala: deixe a tenda, deixe também a tua parentela. Agora eu acho interessante, porque aqui é uma questão emocional. Todos nós estamos ligados emocionalmente à nossa família. Eu estava em Feira de Santana quando Deus me deu algumas visões, e Deus me dá muitas visões. Eu não costumo compartilhar, a não ser que seja a vontade dele que eu faça.
E Deus mostrou que eu ia sair da minha terra. E eu vi um anjo que apontava para a BR 116, não é isso? Em direção para aqui, para a Conquista. E eu falei com minha esposa: Jamile, um anjo me apareceu e disse: você vai para lá. E eu não entendi que visão era essa. E eu cheguei na igreja, um profeta veio perto de mim e disse assim: ó, o Senhor manda te dizer que vai te tirar do meio da tua parentela. Quando chegamos aqui em Conquista, eu me lembro que, Jamile, eu desci primeiro do ônibus. E quando eu desci do ônibus, Jamile foi descendo depois chorando. Você lembra, amor, disso? E eu olhei para Jamile e falei: o que foi? O que aconteceu? Achei que alguém tinha ferido ela, machucado ela. E aí o instinto protetor foi ativado. Quem é homem e ama a família sabe o que é isso, né, pastor Ney? Eu falei: quem fez isso? Ela falou: um homem. Você lembra um homem que subiu no ônibus tem cerca de 1 hora? Falei: lembro. Quando eu passei, ele segurou meu braço. Ele diz assim: este homem que desceu é um profeta de Deus. E Deus manda te dizer que Ele está trazendo ele para fluir nessa cidade. Irmãos, não era minha intenção vir para cá, nem da minha casa. Mas nós viemos, pastor Bruno, como você veio. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Porque tudo é dele, é para Ele e por Ele são todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque tudo é dele, tudo é dele. E o Senhor me inspirou e me trouxe para que o nome dele fosse glorificado. Porque não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre a sua ação na nossa vida. E nós queremos fazer parte da sua história. Aí você encontra Abraão deixando emocionalmente a sua família. E não é fácil deixar emocionalmente a sua família. Eu sempre falo isso quando a gente vai ensinar no antes de dizer sim para o matrimônio, que é uma responsabilidade imensa. Eu sempre ensino: você vai tomar uma decisão. E eu, quando estou dando um curso, cadê Mari? Está aí? Cadê Mari? Dá um sinal, Mari, com a mão. Não estou vendo, não. Marisete Jaziel, não está aí, não. E eu sempre falo, quando eu vou no curso, eu digo assim: eu vim aqui igual o Capitão Nascimento. Pede para sair. Pede para sair. Você ama mesmo? Você está disposto a enfrentar a vida com esse homem? Você tem a mesma missão que ele? Ele tem a mesma missão que você? Vocês têm um propósito juntos? E aí eu vou para cima. E é interessante você perceber que a maioria dos noivos estão presos em laços emocionais, como eu estive. E não é fácil desapegar e sair deles. Mas para vivermos uma visão extraordinária da parte de Deus, e você viver tudo o que Deus tem para a sua vida, você tem que se desprender emocionalmente. Você tem que se desprender financeiramente. E entrar não na sua capacidade, nas suas argúcias, nas suas habilidades, na sua competência. Não é sobre isso. É sobre Ele que provê no meio do caminho, no meio da sua história. Ele vai contigo, Ele abre o caminho. Tenha certeza, se você ouvir sua profecia: é grandioso o que eu tenho para ti. Você vai com toda a fé. Sabe por quê? Porque Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele vai na tua frente abrindo. E aí você já vai ousado, você já vai com autoridade. Porque você tem uma visão de Deus, você tem um propósito de Deus. Irmão, sabe por que eu não olho para a minha esquerda nem para a minha direita? Às vezes eu choro com os meus amigos, e os meus amigos choram comigo. Às vezes nos abraçamos, oramos um pelos outros. Outro dia eu cheguei na igreja e estava arrebentado. O pastor Henrique saiu da casa dele, foi até onde eu estava, me abraçou e disse assim: eu só vim aqui, lindão, te motivar,
Porque Deus é contigo, Deus é contigo, não desanima, Deus é contigo. Ei, Deus vai levantar o homem ideal, a mulher ideal, para andar contigo na tua jornada, para segurar na tua mão, para não deixar você desistir. Por quê? Porque não é sobre você, é sobre Jesus, e Ele enviará o socorro na hora certa para você, na hora certa para a sua vida. Então nós temos que nos apegar com quem nos eleva a seguir o propósito da nossa missão. Olhe para alguém do seu lado e diga assim, ó: eu preciso encontrar essa pessoa. Diga para ela aí, será que é você? A Bíblia diz, um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te e tenha bom ânimo. A Bíblia diz, é bom que estejam dois, porque se um cair, o outro o levantará. Jesus enviou, Mateus capítulo 10, de 2 em 2, sabe por quê? Porque os dois têm melhor paga do seu salário. Não é sobre individualidade, é sobre comunhão, é sobre unidade, é sobre um propósito juntos. Ninguém vence guerra sozinho, a guerra é vencida junta. Por isso que nós estamos unidos aqui no propósito. Qual é o propósito, pastor Everton? Pergunta para mim, qual é o propósito, pastor? Fazer Jesus conhecido, o nome dele exaltado e glorificado, conquistar toda a vitória da conquista, para que o estandarte de Jesus de Nazaré seja levantado para a sua glória. Aleluia. Aí o texto vai dizer que Abraão saiu para uma terra que ele não sabia qual era. Diga para você mesmo, eu tenho que sair rumo ao meu propósito. Abraão saiu e não sabia para onde ia, e eu acho isso massa. Deus não mostrou o caminho, Deus não mostrou como seria, pastor Bruno. Deus não falou, ó, você vai encontrar fulano, beltrano, vai ser assim, olha, você vai passar essa dificuldade. Deus é um Deus que se revela no meio do caminho. É enquanto você dá um passo de fé, que Deus dá 2 passos na sua frente. Aí você dá um passo de esperança, Deus dá mais 2 passos na sua frente. Enquanto você anda, Deus vai abrindo o caminho, vai rompendo na sua vida, vai quebrando os cadeados de bronze, os muros de ferro. Deus vai abrindo as portas para você passar, e Ele vai contigo no meio da jornada. Você não vai só, quem te chamou foi aquele que te deu visão, e se Ele te chamou, tenha certeza, fiel é aquele que começou a obra, Ele aperfeiçoará no meio do caminho. Então Ele vai se revelando no meio do caminho, e Abraão tem uma convicção. Pergunta qual? Deus é comigo. Deus é comigo. Irmão, isso é muito massa. Você pode chorar, mas você tem a convicção, Ele está comigo. Você pode sorrir, e você vai ter a convicção, Ele está comigo. Chuva, está chovendo, está torrencial, Ele está contigo. Tribulações, angústias me perseguem, aflições e angústias de dia, aflições e angústia de noite, lutas internas, lutas externas, disse o apóstolo Paulo, mas eu sei, tu estás comigo. Davi está prestes a morrer, escrevendo o Salmo 123, ele chama Salomão para se despedir, e ele diz, Salomão, seja homem, seja homem. E os historiadores dizem que ele escreve o Salmo 23 ali. E ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor, e não me faltará. E deixa eu te ensinar algo aqui. Não é nunca me faltará, é não me faltará, porque não é as coisas. Porque no meio do caminho pode te faltar pão, pode te faltar água, pode te faltar vestes. Paulo disse que passou muitas vezes aflitos por necessidades. Jerusalém teve fome, os cristãos passaram dificuldades de comer. Então você pode passar dificuldade também. Eu já passei em chegar em casa, sair de casa com a caixa para evangelizar, e olhar para minha esposa grávida do meu primeiro filho e não ter nada para comer. E eu só olhar para a mesa e falar assim, poxa, eu poderia encontrar um pouquinho de pão, uma manteiga e um cafezinho quente, era tudo o que eu queria agora. E essa doida casou comigo, e foi comigo para a igreja naquele dia.
Quando retornamos, eu já tinha até esquecido o que eu pensei. Quando eu abri a porta, que nós entramos, eu vejo em cima da mesa pão, café, manteiga, queijo e presunto. A minha sogra passou, tinha a nossa chave da nossa casa alugada. Alugada não, que a gente ganhou, que o irmão emprestou para a gente morar. Ela entrou e colocou lá pão, que eu pensei, café, Gabriel, que eu pensei. Aí Deus fez, não, ele não só merece pão, café, eu vou botar um queijinho e um presunto. Esse é o teu Deus que vai no caminho contigo, que vai saciando a tua fome, vai saciando a tua sede. Ele marcha contigo na história. Ei, não desanima não. Deus me enviou aqui nessa noite para te dizer que essa visão é uma visão dele. E se ele te deu a visão, ele é fiel para cumprir esse processo na tua história. Então não desista. Deus é contigo. E olha, irmão, que coisa interessante, porque Abraão no meio do caminho vê a provisão de Deus, vê a mão de Deus, vê a promessa de Deus se cumprir, que é Isaac, pai de uma multidão. Ele reclamou, e você sabe da história. Eu vou fazer rapidamente, bem simples, para que você possa, sucinto, para que você possa entender. Deus fez a promessa de pai de multidão. Ele não pode gerar filho, e ele clama, fala, e Deus pega e resolve atender o seu pedido, porque Deus não atende capricho. Deus faz no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Então não adianta você espernear como criança birrenta, gritar, pular. Deus vai fazer como ele quer, na hora que quer. É ele que manda, porque é por ele e para ele, não é sobre nós. E a Bíblia diz que Abraão recebe o seu filho nos braços, gerado pela sua esposa Sara. E depois de ter o seu filho, a promessa nas suas mãos, Deus pede. Gênesis capítulo 22, verso 8, diz a Bíblia: Abraão, vai até o monte, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Deixa eu explicar para você aqui. Abraão tem uma promessa, sim? A promessa foi entregue. Agora a promessa está sendo pedida por Deus. Abraão não hesitou em entregar a promessa para Deus, porque mais importante para Abraão é Deus do que a promessa. Tem pessoas que estão morrendo por causa da promessa. Tem pessoas que já morreram espiritualmente por causa da promessa. Tem pessoas que desejavam um carro para vir para a igreja e hoje não vem mais. Tem pessoas que desejavam riquezas para vir à igreja abençoar e não abençoou, nem vem mais para a igreja. A bênção virou maldição. Aí Deus vai dizer a Abraão: Abraão, eu quero a tua bênção. E Abraão vai dizer: toma, Deus, ela é toda tua. O que é que Abraão está ensinando para mim e para você? É mais importante ele do que a bênção. Porque é ele, a visão que eu tive é dele, é para ele, não é sobre mim. Então Abraão vai, e ele pega cutelo, ele pega lenha, e ele pega o seu filho, uma jumenta, e ele vai até o cume do monte. E a jumenta simboliza força. Diga força. A força humana. Às vezes não queremos vencer na vida com a força humana, com o QI humano, com a argúcia humana. E não é sobre nós termos as nossas habilidades. O Senhor está dizendo para Abraão: Abraão, você pode ir com a sua força até um ponto, até só o ponto do pé do monte. Subir o monte é necessário se humilhar, é necessário descer, é necessário invocar o meu nome. Aí Abraão aprende: eu tenho que deixar a jumenta no pé do monte. Por quê? Porque não é com as minhas forças, é com a força de Deus. É por isso que Paulo vai dizer: quando eu estou fraco, oh, aleluia, aí sim eu sou forte. Oh meu Deus, tem alguém que acredita aqui na força de Deus? Tem alguém aqui que entrou nessa noite desesperado, sem força para lutar? Deus está mandando te dizer: não se preocupa não, eu sou a tua força, o teu socorro presente na hora da angústia. E é por isso que Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não é as riquezas, não é sobre o ter. Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, pode me faltar qualquer coisa, mas Ele não vai me faltar. Quando eu passar pelo vale da sombra e da morte, Ele estará comigo.
Ou seja, não são as coisas, é o pastor. É o pastor que vai estar com ele quando ele passar pela morte. Ei, ele não vai ver aquele Exu caveira, aquele demônio feio. Ele vai ver Jesus ressuscitado, transformado em glória, dizendo: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do meu pai Davi. Aleluia. Olhe para alguém do céu e diga assim: tenha fé e esperança, então somente em Deus. Aleluia. Ele sobe o cume do monte, e quando ele chega no cume do monte, agora ele tem que sacrificar o seu filho. E Deus viu o coração, porque Deus julga o coração. É aqui que Deus olha, é aqui as intenções do coração, é aqui que Deus julga, é aqui que Deus vê. E quando Deus olha para o coração de Abraão, já viu que Abraão já tinha sacrificado Isaque no seu coração. E quando ele levanta o cutelo e o menino está amarrado sobre o holocausto, a Bíblia diz que ele grita de lá: não faça mal à criança, porque deveras que tu temes a Deus. E ele parou. Agora deixa eu te dar uma verdade absoluta. Quando Deus dá uma visão, Ele provê o que você precisa para que a visão tenha complemento na sua vida. E João 8, verso 56, diz a Bíblia: Abraão, vosso pai, e foi Jesus quem disse, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Pastor Everton, me explica isso. Vou te explicar. O que é isso, pastor? O que foi que Abraão viu? Quando Deus proveu o cordeiro, Abraão teve uma visão aberta do que Deus tinha planejado desde o início do Éden. Quando Deus disse à serpente: do ventre da mulher suscitarei um que esmagará a tua cabeça. Quando Abraão contemplou a cruz do Calvário, Abraão viu Jesus sendo levantado para morrer em prol de toda a humanidade. A Bíblia diz, e foi Jesus quem declarou, quando ele viu isso, ele jubilou. O que é jubilar? É sair correndo de alegria. Uau, que maravilha, que boa nova, ele vai vir. A revelação e a visão não era sobre Isaque, não era sobre Abraão, é sobre a eternidade, é sobre nós, é sobre um resgate eterno, é sobre vida eterna, é sobre esperança, é sobre transformação, é sobre Jesus de Nazaré. Aleluia! É por isso que Paulo vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. É para a glória dele, é para a exaltação dele, é para o louvor dele, é tudo para ele. Aí Paulo vai dizer: quando eu passei sobre a terra, eu vi gente que tinha tudo e parecia que não tinha nada. Gente que tinha nada, mas parecia que tinha tudo. Por quê? Não é sobre o que eu tenho aqui materialmente, mas é sobre o que eu tenho espiritualmente. E eu tenho Jesus. E se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. É por isso que Jesus vai dizer aos seus discípulos: não levem alforjes. Quando entrarem nas aldeias, o que lhe derem para comer, comam. Se entrarem em alguma casa e receberem a paz, a minha paz será com eles. Se eles não receberem, batam a poeira das vossas sandálias e saiam, e levem a paz com você. Ei, é sobre isso. O que nós carregamos não é ouro e nem prata. Atos capítulo 3, quando chega Pedro, Tiago e João entrando na igreja Formosa, há um aleijado à porta, e a Bíblia diz que aquele aleijado olha para eles e diz: ei, me dá uma esmola. E a Bíblia declara que Pedro olhou cheio de compaixão e misericórdia. Misericórdia, coração na miséria do latim. Ele colocou a sua dor na dor daquele homem e disse: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ei, cadê a igreja que tem Cristo? Cadê a igreja que carrega Jesus? Cadê a igreja do avivamento? Uou! Aleluia! A visão que Deus nos dá envolve tudo em nós.
envolve o nosso corpo, envolve a nossa alma, envolve o nosso espírito. Jesus Cristo chega no Getsemane, e no Getsemane ele grita o socorro ao Pai: afaste-se de mim esse cálice, sem que eu beba. Jesus está dizendo: eu não quero beber desse cálice da tua ira. Que ira, pastor? Irmão, você acha que a sua eternidade, a sua salvação é preço de quê? É preço da vingança de Deus contra o pecado no seu filho. Deus esmagou o próprio filho, moeu o próprio filho, destruiu o próprio filho. Por que ele fez isso, pastor? Por causa de você. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É essa a visão de Deus, é essa a visão de Moisés. Quando Moisés vê e diz: Deus levantará um profeta muito maior do que eu, a ele ouçam, e quem o ouvir certamente será salvo. Moisés teve uma visão de Cristo, Abraão teve uma visão de Cristo, Josué levanta-se para guerrear, tira sua espada e vai. Quando ele encontra um homem de forma gloriosa com a espada na mão, ele diz: quem és tu? É um dos nossos ou é contra nós? E aquele homem disse: eu sou o príncipe do Senhor dos exércitos. Ele teve uma visão do Cristo que guerreia em favor da sua igreja. Quando Manoá viu o anjo, perguntou ao anjo: quem és tu? E o anjo disse: porque pergunta quem eu sou? Não sabes que sou maravilhoso? E Manoá dobrou os seus joelhos e adorou. Não era um anjo, era Jesus. É por isso que Isaías vai dizer: e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Mas o que foi que Deus fez com Jesus? Esmagou, moeu, destruiu Jesus, para que o Senhor fosse glorificado na sua ressurreição. Então Jesus enfrenta o Getsemane, enfrenta o Calvário, corpo, alma, espírito. E olha, todo sacrifício tem que ter suor, lágrimas e sangue. E Jesus derramou lágrimas, Jesus derramou suor, Jesus derramou sangue. A visão não é sobre nós, queridos. A eternidade nos espera. Uma visão extraordinária está para acontecer sobre todos nós. Brevemente a trombeta soará, e o mundo inteiro será impactado pelo sumiço de vários irmãos. Queridos, é sobre esta visão que eu vim pregar para você nessa noite. Uma visão extraordinária que Deus trouxe para a humanidade, para mim e para você. Atos capítulo 9, a Bíblia diz que Paulo está revoltado com tudo que está acontecendo em Jerusalém e a seita dos cristãos. E ele pede carta, porque todo religioso pede carta para matar. Todo religioso pede carta para matar. Porque o religioso não tem misericórdia, não tem compaixão. Por isso que nós não somos religiosos. E Jesus não veio implantar religião. A religião do termo grego religare, como diz Henry Clarence no seu livro de teologia sistemática, é uma busca inatingível de Deus. Se a religião alcançasse Deus, você encontraria Ele em qualquer religião da terra. Não é sobre religião, irmãos. A visão é sobre Jesus.
João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o que mais, Jesus? Eu sou um caminho para o Pai. Jesus não é um caminho para Deus. Deus ficou no Antigo Testamento. Ele é um caminho para o Pai, para o Abba, Paizinho. Ei, você tem um Pai, a sua paternidade está curada. Você tem Pai, e é o todo-poderoso Pai de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Oh, querido, pelo amor de Deus, não sofra pela paternidade, porque você tem um Abba que te admira, que te ama, que não guardou nenhum próprio filho, antes ele esmagou o próprio filho por causa de você. Você tem muito valor para ele. Aí Paulo recebe cartas e vai com ódio mortal para destruir e aniquilar os cristãos. E a Bíblia diz que quando ele chega em Damasco, Oxalá. Alguém me perguntou, pastor, o que é Oxalá? Oxalá é uma palavra do hebraico, quer dizer, assim seja Deus. E olha aqui, quando ele se aproxima de Damasco, a Bíblia diz que, de repente, uma luz forte derrubou Saulo do cavalo. Porque a visão tem que derrubar você. A visão tem que arrancar tudo que existe dentro de você que é egoísta, que pensa só em você mesmo. É para mim, é por mim. Aí eu vou conquistar isso, isso é para mim. Aí eu vou fazer isso. Pastor Henrique estava fazendo uma live sobre D.L. Moody, e ele descreveu uma coisa que eu até brinquei com ele no Instagram. D.L. Moody foi pregar em Harvard, e falando de Cristo, ele tirou mais de 150 universitários da universidade para viver Cristo, para serem missionários. Oh, queridos, não é sobre a terra, é sobre o céu. E Deus deseja muito que possamos entender esse propósito dele em nossas vidas. Quando Paulo cai do cavalo, Paulo tem sua vaidade, sua soberba derrubada. Aí Jesus começa a pregar para Paulo. Aí Jesus disse: Paulo, por que me persegues? Ai, quem é Senhor? Quem é Senhor? Uma luz forte, as pessoas ouviram a voz, mas não viram nada. Paulo viu a luz, Paulo teve a visão. E aí, a Bíblia diz que Jesus continua a pregar e diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é aguilhão? O ferro que conduz o boi. Jesus estava dizendo: você estava vindo como um touro selvagem para acertar o meu povo? Pois agora eu serei o aguilhão na tua vida, que vou te conduzir para onde tu não queres ir. E olha, Paulo está no chão jogado, e de repente a Bíblia diz que Jesus dá outra direção. E lembra do que eu falei da visão? Deus não dá os caminhos que serão percorridos na visão. Ele se revela no caminho. Deus visita Ananias e diz: Ananias, vai até a rua chamada direita, e você vai encontrar um homem chamado Saulo. Você vai orar por ele, e as escamas vão cair do rosto, porque ele verá o quanto irá padecer pelo meu nome. Deus não disse isso para Paulo. Deus disse isso para Ananias. O que isso quer dizer, pastor? Que Deus não vai te dizer muita coisa durante o processo, mas que Ele estará com você no meio do processo. Paulo levantou, se tornou uma das maiores vozes do mundo antigo, o maior apóstolo que já existiu, o maior escritor do Novo Testamento. Quase 68% das cartas e tudo que foi escrito, Paulo se tornou o maior implantador de igreja. Paulo se tornou um dos maiores homens que já passaram sobre a terra. Por quê? Porque ele não viveu uma visão dele, ele viveu a visão de Cristo. Por isso ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, a vivo pela vida do Filho de Deus. Aleluia!
Não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre Ele. Quem não tem uma visão não tem destino, querido. Olhe para alguém do seu lado e diga: quem não tem visão não tem destino. O que adianta você ter condição para ir aonde você quiser, mas você não sabe para onde vai, se você não tem um destino? O que adianta você ter GPS se você não sabe onde é a cidade que você deve ir? O que adianta você ter o capital se você não sabe o que fazer com ele? Ei, tudo que Deus entrega para nós, um dia na eternidade Ele cobrará. O que você fez com isso? O que você fez com aquilo? Isso que eu te dei, tu fez o quê? Senhor, gastei com os meus deleites. Por isso que Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, pedem para gastar com os seus próprios deleites. Porque estamos focados dentro de nós mesmos, do nosso próprio coração. E por isso a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 13, verso 10, está escrito lá: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Queridos, Ló queria as riquezas do mundo. E a Bíblia diz que Abraão deu a opção a ele: escolha. Porque os funcionários brigavam, aí ele disse: escolha, meu irmão, aonde você quiser ir. Se você quiser ir para o norte, eu vou para o sul, para o leste, eu vou para o oeste. Pastor, o que isso quer dizer? Irmãos, não briga por nada. Não brigue. O que Deus deu a você é seu. Ninguém pode roubar. Ei, guarde os seus recursos tudo em Deus. É lá nele aonde o gafanhoto não migra, aonde o ferrugem não consome. Porque Ele vai cuidar de você, e Ele cuida muito bem. Ele cuida de você mais do que os lírios do campo, Ele cuida de você mais do que os passarinhos. Ele vai cuidar de você. Então não tenha desespero, dê a opção. Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer: se alguém te chamar e te pedir a túnica, entrega também tua capa. Entrega. E é isso que Abraão faz. O que é que Abraão está dizendo? Abraão está dizendo: eu não estou nem aí para esse mundo, nem para tudo que ele pode ofertar, porque eu já tenho o que eu preciso. Fica logo com o que tu quiseres. E ele escolheu o melhor lugar, a terra mais bonita, mais verde, mais próspera. E ele foi para perto de Sodoma e Gomorra. Cuidado com aquilo que você escolhe. Talvez você está escolhendo o campo mais verde, mais bonito, mais próspero, e você está acampando em Sodoma e Gomorra. Abraão, ele não escolhe, ele deixa Deus escolher por ele. O que Abraão está dizendo é: se eu for para o deserto, Ele vai ser comigo, e o deserto vai virar um manancial. Oh meu Deus, você parece que não conhece quem é o teu Deus. Ele vai além da medicina, Ele faz além daquilo que você pensa. Tenha certeza, Ele já planejou e já projetou o teu caminho. A Bíblia diz que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. O que é tormenta? Um forte vendaval. Ou seja, nós vamos andar às vezes sobre fortes vendavais, mas Ele será conosco. O cajado dele nos consolará, Ele acompanhará de dia e de noite. Nós encontraremos campos verdejantes e descansaremos em meio à tribulação. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: como é que pode ter paz numa guerra dessa? Claro, eu estou com Ele. O Deus de Jacó é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Quem temerei? Só o Senhor é Deus, não há outro além dEle. No meio do caminho tem Deus, no meio da sua história tem Deus, no meio da sua visão tem Deus, no seu propósito tem Deus. Aleluia! Então não tema, deixa eles escolherem o que quiser. Você vai na visão que Deus te deu.
Vai na visão que dá certo. Vai na visão que você prospera. Vai na visão que a porta abre. Vai na visão que a cura chega. Vai na visão que vai desenrolando os mistérios de Deus e a glória dele vai se manifestando na sua vida. É na visão. É na visão que dá certo. É na visão que a porta abre. Aleluia! Não fuja como Jonas da visão, do propósito de Deus. Jonas fugiu daquilo que Deus tinha para ele e acabou se perdendo no meio do caminho. E olha, não tem como fugir de Deus. Não tem como você fugir de Deus. Foi Davi quem disse: se eu fizer a minha cama no Sheol, tu lá estarás. Tal ciência para mim é maravilhosa. Deus está onde você for, não tem como se esconder de Deus. Os olhos de Deus percorrem toda a terra, Ele está te vendo. Olhe para alguém do céu e diga aí: quem tem visão, tem estratégia e tem recurso. Eu preguei aqui num domingo, em que Elias tem uma visão de Deus. Uma pequena mão, do tamanho da mão de um homem. Deus começa com coisas pequenas para te levar a coisas grandes. O que é a visão? A visão, ela te tira do teu passado, te coloca no teu presente, para que você possa caminhar ao teu futuro. É isso que a visão vai fazer com você. Vai fazer você andar em direção ao seu futuro, aquilo que Deus tem para a sua vida. Então Elias, ele tem uma visão. E eu preguei aqui essa mensagem. Segredos do lugar secreto. E quando Elias tem a visão, essa visão poderosa de Deus, da nuvem, ele vai correr mais do que os cavalos de Acabe. Por que ele vai correr mais do que os cavalos de Acabe? Porque quando Deus te dá a visão, Ele te capacita para que você possa alcançar a visão e o propósito de Deus na sua vida. Quando Ele te dá a visão, Ele te dá estratégia. Quando Ele te dá a visão, Ele te dá a paixão para que você siga no processo que Ele determinou para você ir. E olha, o processo é árduo, o processo é difícil, mas Deus é contigo. Deus vai na frente, quebrando. Ele abre as portas. A visão que carregamos não é nossa, ela é de Deus. É por isso que Abraão viu uma visão extraordinária, incontáveis como as estrelas dos céus. O que foi que Abraão viu? Hebreus capítulo 11, verso 8, eu já queria convidar o louvor, todo louvor. Hebreus 11, verso 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão não tinha esperança nessa terra. É por isso que ele entrega Ló. Abraão já tinha visto a Nova Jerusalém, a cidade edificada pelo próprio Deus. O que Jesus declarou em João 14: eu vou preparar lugar e voltarei para vos buscar, porque aonde eu estiver, estará vós também. A visão extraordinária de Deus é sobre uma multidão. A visão extraordinária de Deus na vida de Moisés é sobre uma multidão, é sobre Jesus, é sobre salvação. A visão que Deus deu a Abraão é sobre salvação. A visão que Deus deu a Moisés é sobre salvação. Apocalipse capítulo 7, verso 9.
Depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. Quem foi, pastor Everton? Quem é a visão que João está vendo no Apocalipse? Os salvos, a igreja redentora, salva pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Quem é que João está vendo? Povos de toda tribo, línguas e nações. Quem é? Sou eu, é você. Porque a visão não é sobre nós, mas sobre o que Ele fez por nós. E Ele está realizando ainda em nossos dias. Aleluia! Estou terminando agora. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Além de Abraão, João o apóstolo viu o que todos os grandes profetas desejaram. E é por isso que Paulo vai dizer: e tendo Deus falado no passado pelos seus santos profetas, hoje nos falou pelo seu Filho Jesus. Jesus é a conclusão da Bíblia. Jesus é a grande revelação da Bíblia. A Bíblia é sobre Jesus. Ele está no Gênesis, e Ele é o começo de todas as coisas. Bereshit bara Elohim Adonai. No princípio criou Deus os céus e a terra. É por isso que João vai dizer: Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele é a causa de todas as coisas. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Ele está na Torá, no Pentateuco. Ele é o Êxodo. Ele é a sarça que queima e não se consome. Ele é a voz que diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés, pois o lugar em que tu estás pisando é terra santa. Ele é aquele que diz a Moisés: Moisés, não diga que é pesado de boca, porque eu fiz a boca do homem, e o que eu mandar você falar, você falará. Ele é a saída para a sua vida. Ele é o escape da sua alma. Ele é a saída da sua luta, da sua dificuldade. Ele é a saída da morte em que você está enfrentando agora, desse anseio, dessa ansiedade, dessa angústia, desse fardo pesado. Ele mesmo disse: venham a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele é Levíticos, a lei antes estava escrita em tábuas de pedra. Aí ele vem e diz: ouviste o que foi dito? Ouviste o que foi dito? Oh meu Deus! Alamando remanjo kes. Aí donde rebiandure machore kende rebianas. Ai shiriendo ramando creen, lebriando na machore quando rabiando kebiadas. Aleluia! Oh, Ele tira a escrita das tábuas de pedra e coloca na tábua do nosso coração. Ele disse: ouviste o que foi dito, eu te digo. Ele está escrevendo uma nova lei: ame o teu próximo como a ti mesmo. Vai a segunda milha com o teu inimigo. Ora pelos que te perseguem. Ei, se tiverem fome, dá de comer. Se tiverem frio, dá de vestir. Ele está escrevendo uma nova lei. Se você desejar uma outra mulher no teu coração, já cometeu adultério. Ele está escrevendo no meu coração, no teu coração: ei, recebe a escrita de Jesus com sangue.
revas. Aleixo revasiquinemadabandô biandé. Há uma glória do Cristo ressuscitado nessa noite aqui. E olha, Ele é a lei, a própria lei, o aio da lei, o grito da lei, o cumprimento da lei. Mas Ele também é a contagem do seu povo. Ele é o que salvou a multidão de línguas, tribos e nações. Por isso o livro de Números é tão importante, porque é a descendência de Davi, a raiz de Jessé. Ele veio para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Como diz ele mesmo, eu vim para desfazer as obras do diabo. A glória a Jesus Cristo de Nazaré. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. João viu Jesus em carne, o verbo em carne. João não só viu Jesus em carne, João viu Jesus ressuscitar dentre os mortos. E não só isso, agora Jesus está chamando João. E ele viu uma porta aberta no céu. Se te fecharem as portas da terra, se preocupa não, tem uma porta aberta para você no céu. Tem muita gente que tem porta aberta com reis da terra, com príncipes da terra. Tem muita gente que tem porta aberta com os grandes empresários da terra. Mas tem gente que não tem porta aberta na terra. Mas se você tem uma esperança igual a minha, você tem a convicção e a certeza que Jesus abriu uma porta para você no céu. E Ele está dizendo, vem, 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 vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Ele está te chamando, venha, 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 venha. Uou! Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu ir para enterrar a mensagem no seu coração. Me escapei bem, hein? Fui esperto agora. 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo, eu ainda mais. Em trabalho muito mais, em açoite mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não abrace. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, e sabe que não minto. E fui descido num cesto por uma janela de muralhas, e assim escapei das suas mãos. Em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas, por guardas às portas da cidade dos Damascenos, querendo me prender. Em verdade que não convém me gloriar-me. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos no corpo, não sei se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O que foi que Paulo viu que mudou toda a vida dele? O que foi que Paulo viu que a vida perdeu sentido na terra? O que foi que Paulo viu, pastor Bruno, que faz ele escrever dizendo: ficar convosco é só por amor a vós,
mas eu tenho pressa de partir. O que foi que Paulo viu, Gil? Que ele diz com tanta alegria: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo viu coisas inefáveis. Paulo viu uma visão extraordinária. Paulo viu o que Jesus descreveu em Lucas capítulo 16, quando ele conta a história do rico e Lázaro. Paulo viu Jesus, o próprio Jesus, descrever aonde estava Abraão. No seio de Abraão, no paraíso não, no seio de Abraão. O paraíso vem depois, mas o seio de Abraão estava lá, e lá estava Abraão. E Abraão recebeu uma revelação poderosa da parte de Deus, e ele viu o céu, as estrelas incontáveis. E agora Deus deu a ele um seio, e ele está consolando Lázaro, e o rico está gemendo no mundo dos mortos. Aí Paulo vai contemplar, aí Paulo vai perceber, e agora Paulo vai dizer: eu fui levado ao paraíso. Ai meu Deus, o que foi que Paulo viu? Paulo viu coisas inefáveis, coisas incontáveis, como ele mesmo disse: nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao entendimento do homem tudo aquilo que Deus preparou para aquele que nele espera. Oh meu querido, fica de pé por favor. Deus tem algo poderoso para você. Tem uma visão daquilo que Deus tem para a sua história, para a sua vida. Como diz as Escrituras, um pouquinho de tempo e não tardará, e o que tiver de vir, virá. Ele virá sim, virá em breve. Ele logo está voltando sobre toda a terra com sua glória. Aleluia. Um amigo meu chegou para mim e falou assim: pastor Everton, eu era jovem, 20 anos de idade, indo para Salvador. Eu já contei isso aqui, mas tem muita gente que não ouviu. Ele chegou para mim e falou assim: Everton, meu amigo, eu dando carona nele no meu carro, quase que eu mandava descer. Meu pai estava no carro e ele disse para mim assim: olha, e eu pregando Jesus, ele disse: se Jesus voltar, a gente vai trucidar ele numa cadeira elétrica, não mais numa cruz. Irmão, o sanguíneo aqui virou de cabeça para baixo. Eu falei: ei meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, eu te amo demais, e não quero que você sofra o que está por vir. Mas deixa eu te dizer, na primeira vinda, Jesus veio como um leão, um cordeiro mudo para morrer. Ele veio como um cordeiro mudo para morrer. Mas na segunda vinda, ele virá como o leão da tribo de Judá para reinar. Na primeira vinda, ele entrou em Jerusalém sentado no jumentinho. Mas na segunda vinda não tem jumento na história. Tem um lindo cavalo branco, na roupa de linho puro, salpicada de sangue, e na coxa escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Na primeira vinda ele foi açoitado com varas, mas na segunda vinda ele vai reger as nações com vara de ferro. Ei, Jesus está voltando, e essa é a visão. A visão do fogo que queima a sarça, mas não se consome. Aleluia! Glória a Deus! Deus te trouxe aqui nessa noite para você enxergar o plano que Ele tem para a sua história, para a sua vida.